Fala pessoal, beleza? Meu nome é Zack e depois do último vídeo que eu fiz pode ter restado algumas dúvidas, então vou postar dois vídeos com maior fundamento sobre esse tema libertário. E nesse vídeo iremos falar sobre o justnaturalismo ou direito natural. Para começarmos precisamos saber o que é justnaturalismo. Justnaturalismo é o direito natural, ou seja, todos os princípios, normas e direitos que se tem como ideia universal e imutável de justiça, independente da vontade humana. Basicamente, o justnaturalismo e o libertarianismo seria o direito à propriedade, sendo um direito natural e não um direito imposto por alguém. De acordo com o justnaturalismo, o direito é algo natural, como eu falei anteriormente, e anterior ao ser humano, devendo seguir sempre aquilo que condiz com os valores da humanidade: direito à vida, à liberdade, à dignidade, à felicidade e ao ideal de justiça. Mas alguns podem dizer: mas você precisa do Estado para te fazer esses direitos. Claro que não. Como você está falando agora, você está usando a liberdade de direito natural. Ninguém está impondo esse direito para você. A própria natureza permitiu que você pudesse falar isso. E falando sobre o caso da felicidade, você não pode falar: o ser humano não busca felicidade. Mas por que você fez esse argumento? Você não ficaria super feliz se você estivesse certo? Você não está debatendo isso porque é uma coisa que você acha relevante e que em última análise vai te dar satisfação? Mas você pode argumentar também: eu quero argumentar que os seres humanos buscam o sofrimento. E para demonstrar isso eu vou deliberadamente ferrar a minha vida inteira e estragar tudo e sofrer ela inteira só para provar que você está errado. Mas se você provar isso, você não vai ficar super feliz. Outra coisa que você pode falar é contra a autopropriedade. Mas o que é autopropriedade? É quando o ser humano é o único controlador do seu corpo, ou seja, é a propriedade dele. Você é o dono do seu corpo. Você é o exclusivo controlador do seu corpo e o resultado das ações dele. Mas aí você pode dizer: não sou o dono do meu corpo, e eu não tenho autopropriedade, e eu não sou exclusivo controlador do meu corpo, nem os outros são deles. Então, com que corpo você construiu esse argumento? Você fez uma votação? Você foi no Ministério do Argumento pedir autorização governamental para fazer esse argumento? Não. Você falou: eu vou usar o meu corpo para dizer que eu não controlo. Mas isso em si é um argumento autorrefutado. E agora vamos falar sobre a Organização de Direitos, ou melhor, Constituição Brasileira. Ela nega direitos naturais e usa o positivismo. Mas o que é positivismo? O positivismo é o legislador disser que é lei, e tá certo, e você tem que obedecer. Então digamos que o legislador resolve revogar Marte, ou seja, Marte não existe, pronto, tá abolido. Então pronto, a gente vai dar risada do parlamentar e ir embora. Tem um caso interessante que eu estava analisando do juiz Andrew Napolitano, que ele falou no julgamento de Thomas Morgan lá em 1500 cacetada, 1500 e bolinha, e o cara foi executado por não declarar positivamente que o rei da Inglaterra era o líder supremo da igreja, que foi o Henrique VIII que declarou isso, né, que ele era o líder supremo da igreja. E Thomas Morgan falou: é o Papa. A Bíblia diz isso. Mas o parlamento prolongou que a lei, que é o supremo, líder da igreja. E na defesa dele, Thomas Morgan falou, ou melhor, argumentou: algumas pessoas argumentam que a Terra é redonda e que ela é chata. Mas se ela for chata, o parlamento pode passar uma lei ordenando que seja redonda. Mas se for redondo, um decreto do rei pode ordenar que ela seja chata. Você não pode, isso está errado. Ou seja, existem coisas que a lei não alcança, ou seja, a lei não pode legislar sobre isso. Só que hoje em dia, o pensamento sobre direito é totalmente positivista. Se o parlamento disser que a Terra é chata, ela é chata. Então, isso não é baseado em direitos naturais. Então, isso permite qualquer coisa que seja legislado. A moralidade, ou seja, a verdade, é aquilo que um juiz decidiu tá certo e agora você é obrigado e pronto. Mas não, existem direitos naturais. Acabei de provar isso. A mera tentativa de você fazer uma constituição para dizer que os direitos naturais não existem
Então, o que o legislador disser é verdade, prova a existência dos direitos naturais. Porque como que um sujeito então fez essa Constituição, se não exercendo seus direitos de vida e liberdade e em busca da felicidade? E hoje a Constituição, na maioria dos países, tirando a Constituição americana, que vem de origem que respeita um pouco os direitos naturais, talvez, né? Mas tem livros que também se contradizem isso, se vocês podem pesquisar, e também eu acho que vou estar deixando na descrição, que é bastante importante, quem quiser tem um interesse maior sobre isso, sobre a Constituição americana e os direitos naturais. Voltando, mas as constituições hoje, de maneira geral, são positivistas e não naturalistas. Então isso permite que qualquer violência, isso permite qualquer homicídio ou genocídio. Teve o genocídio dos armênios e teve o dos holocausto, foi passado e estava na lei, estava escrito. E como então você pode alegar que está errado? Sobre em base e que estava na lei, era positivismo, foi todo mundo eleito. Ou seja, o próprio positivismo se refuta. Se você admite direitos naturais como seres humanos, vida, liberdade em busca de felicidade, e se a Constituição infringe eles, essa Constituição está errada. Essa Constituição também poderia legislar, sei lá, que a Lua deixasse de existir, ou que Marte se dividisse em 4, ou que toda pessoa tem direito a um Saturno para ela gratuito no caso, fornecido pelo Estado, completando tudo. Ou seja, toda a Constituição deveria ser baseada em direitos naturais, ou essa Constituição é simplesmente irracional, ou melhor, inválida. Esse é o problema de como a gente vai organizar essa lei. Então pessoal, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e tem muito mais sobre sistemas de naturalismo, etc. E se vocês quiserem mais desse tema, deixem um like aí, se inscrevam no canal, e se tiver um bom rendimento eu posto mais. Lembrando que alguns livros vão estar na descrição, livros sobre os assuntos aqui que a gente abordou. Então é isso, tchau.